Ou é um pouco de ansiedade também? Ansiedade também. Ansiedade atrapalha a memória? Assim, não diria que ela atrapalha, mas ela vai enviesar, né? Quando você tá muito ansioso com alguma coisa, seu cérebro fica enviesado para aquilo com que você tá ansioso. Sua motivação fica direcionada para resolver aquilo. Uhum. E, de um modo geral, a ansiedade, dependendo do momento em que ela acontece e a intensidade, ela até ajuda a formar a memória. Porque se você tá ansioso ou estressado, o seu cérebro ele entende que alguma coisa importante tá rolando. E aí ele meio que, tipo, o que tá acontecendo aqui é importante e qualquer que seja a solução que eu resolver aqui, ela é importante de eu memorizar. Então, se tá numa situação de perigo ou vai vivenciar uma situação de perigo, tá ansioso, né? A tendência é isso talvez até facilitar a formação de memória relacionado ao que você tá ansioso, né? Uhum. Se você estiver ansioso, sei lá, com uma entrevista e vai assistir uma aula nada a ver, coitada da aula, porque você vai ficar pensando na entrevista então, assim... Depende do contexto, pode ajudar a atrapalhar. Por exemplo, quando eu perguntei o teu nome, se era Andrei ou Andrei. Aí eu fiquei apegado ao medo de falar Andrei. E aí quando eu falei Andrei, não saiu natural, saiu meio falso. O que é isso que acontece na cabeça? Assim, e aí eu acho que já entra num outro ponto, porque tudo que a gente faz, falar, mexer o corpo, é uma resposta que seu cérebro está gerando, né? E ele tem mecanismos para regular isso, para sair direitinho. Só que o seu estado emocional pode atrapalhar. É como se ele gerasse um ruído no cérebro. E aí o negócio não sai, né? A computação que o cérebro gera para gerar a resposta, no caso, falar, ela sai um pouquinho torta, meio... É por conta de um ruído mesmo, como se fosse um equipamento eletrônico que tá com um ruído de fundo e tá atrapalhando o sinal de sair ok. É por isso que atletas, por exemplo, eles precisam treinar o componente emocional deles. Que foi, inclusive, algo que não aconteceu na Copa lá do Brasil, né? O estado emocional dos jogadores, eles estavam muito fragilizados, né? Isso atrapalha muito o desempenho motor. Então, imagina, você fica lá treinando, só que você tá treinando sozinho. Será que você vai conseguir desempenhar igual se você tiver sob uma forte carga emocional? Tudo muda. O seu músculo, a tensão do músculo muda se você tá ansioso ou nervoso com alguma coisa, né? Então isso vai afetar, é como se ali na competição ou agora na entrevista o seu corpo não fosse o mesmo de que quando você estava ensaiando, né? Agora ele tá um pouco tenso, é um pouquinho mais difícil controlar o corpo assim. E isso inclui cordas vocais, que, né, é uma contração muscular também, para emitir som, né? Pra que serve então ter uma emoção? Só pra atrapalhar mesmo? Não. É um ponto interessante, porque as pessoas têm mania de classificar as emoções, às vezes didaticamente, né, como boas e ruins. Mas de um modo geral, à luz da biologia, da fisiologia, emoções, na verdade, elas são todas boas, elas são todas úteis. Ansiedade, inclusive. Emoções é o seu cérebro se preparando e preparando o seu corpo para lidar com uma situação específica. Isso que é emoção. Tem vários tipos, né? Então, por exemplo, a tal da ansiedade que a gente discute muito hoje em dia. É o seu cérebro detectando um potencial perigo no futuro. Sei lá, vai que eu passo vergonha lá na deriva. Ou vai que eu não faço o salto do jeito que eu treinei. Vai que eu erre o nome do convidado. Vai que eu erre o nome do convidado. E aí ele gera uma série de alterações no corpo e no próprio cérebro, meio que para te preparar para aquilo. Como eu te falei agora, se você tá ansioso, a tendência é você ficar com seus circuitos que te deixam motivado, direcionado para lidar com essa questão. Meio que te prepara para o potencial perigo ali no futuro, né? Então é útil. Por exemplo, eu para vir para cá, vou me usar como exemplo, eu fiquei um pouco ansioso, de uma maneira saudável. Pô, vou lá no estúdio, nunca fui, não sei como é que o Arthur é, se aqui ele vai errar meu nome. E aí você fica um pouco mais alerta, inclusive. Você tende até a sentir menos sono, o que é interessante, porque você vai se preparar, eu posso me preparar. Pô, vou dar uma lida numa parada aqui, ou senão vai vir um professor, o que eu vou perguntar pra ele? Talvez isso tenha te gerado um pouquinho de ansiedade, que te fez ir lá, procurar, ler um pouco. Então, é útil, ela te ajuda a lidar com a situação. O problema é quando é em excesso. Quando, por exemplo, a pessoa fica ansiosa o tempo todo por coisas que nem são tão relevantes. Ou começa a ficar ansioso com coisas que nem significam um perigo, ou muito antecipadamente. Enfim, quando as emoções
começam a trazer problemas na sua vida, começa a ser disfuncional, aí a gente diz que ela não tá legal. Mas não é a emoção que é o problema. É como você lida com ela, né? E isso vale para todas as emoções, né? Você ficar feliz o tempo todo, eufórico o tempo todo, isso não é interessante também. A vida, o normal é você ficar muito feliz algumas vezes. Né, com algumas situações, com alguns aspectos, você ficar eufórico o tempo todo, não sei, capaz de você não conseguir fazer um monte de coisa, porque você tá em euforia, não sei nem que tipo de problema você tem com isso, mas pode ser disfuncional, né? Eu ia perguntar